Existe uma questão cultural na qual todos nós estamos envolvidos. Desde a escola, do ensino fundamental, do ensino médio, nós entramos num modelo acadêmico, num modelo de ensino, num modelo de escola, preparado para formar operários para as fábricas. O modelo de ensino nosso, ele data da Revolução Industrial. Então aquela coisa da sirene tocando, não é? Aquela coisa do horário do almoço, aquela coisa bem de fábrica. Então é um modelo que forma numa linha de montagem mão de obra para o mercado. E que bom, porque o mercado precisa de mão de obra. Então tá tudo certo. Acontece que, para você sair dessa linha de montagem, para você sair desse rebanho que é criado um rebanho, e esse rebanho vai seguindo. Um boi na frente do outro. Então a visão do boi de trás é a bunda do boi da frente, com o rabo balançando de um lado para o outro. Então você passa a sua vida enxergando a bunda do boi da frente. Sair dessa linha de montagem requer muita coragem, não é fácil. Porque, mal ou bem, seguir a boiada dá uma sensação de segurança. Se está todo mundo indo para um lado, você se sente mais seguro indo para o mesmo lado, quando, na verdade, você deveria justamente para o outro lado. Porque é o sentimento de manada, é o sentimento que você tem, você é parte de uma massa. As pessoas gostam de fazer parte de um coletivo. Se der ruim, dá ruim. Dá ruim pra todo mundo. Mas então, tem desculpa. É como se fosse diluir o seu risco, entendeu? Eu tô diluindo o meu risco se eu estou junto com todo mundo. Mas o fato é que para você se destacar, você tem que, em algum momento da sua vida, sair dessa manada. Como você vai sair desse rebanho? O que é esse rebanho? Esse rebanho segue ensino fundamental, ensino médio, faculdade, emprego e INSS. É isso aqui, ó. É esse o ciclo. E morre. Certo. Tá? É esse aqui e pobre, geralmente estatisticamente pobre, dependendo do INSS, que não é uma coisa tão recomendável assim. E aí, se ele se aposentar nunca e diminuir o benefício, porque a conta não fecha, o número de entrantes é sempre menor do que o número de beneficiados, porque os velhos demoram mais a morrer, que bom, porque a medicina avançou, e os casais têm cada vez menos filhos. Perfeito. Então, estatisticamente, você vai ter menos pessoas trabalhando no futuro para pagar mais velhos recebendo. E você, quando segue a maioria, tu vai ter o resultado da maioria. A gente está falando aqui, o nosso assunto é para ter sucesso. Bom, em primeiro lugar, sucesso não é ganhar muito dinheiro. Geralmente, quando você cumpre a sua missão, você cumpre com sucesso a sua missão, geralmente você vai ganhar dinheiro. Por que é geralmente? Porque pode ser que a tua missão seja salvar as baleias no Oceano Índico. Talvez a sua missão seja cuidar dos necessitados da África. Eu não sei se alguém vai ficar rico cuidando dos necessitados da África, mas ele vai ser um cara bem sucedido. Se ele terminar a vida dele cumprindo a missão dele, ele vai ser um cara bem sucedido. O final do filme, A Lista de Schindler, ele tem um cara se lamentando profundamente, chorando compulsivamente, porque ainda tinha um relógio. E aí ele percebeu que ele poderia ter comprado alguns judeus a mais para poder salvar esses judeus. Ou seja, na concepção dele, o relógio com o qual ele terminou a vida dele deixou ele triste, porque ele, apesar de ter salvado milhares de judeus, ele poderia ter salvado um ou dois a mais. Então, ou seja, na concepção daquele cara, o sucesso dele não era ser rico. Assim, se eu for falar do meu caso, eu sempre busquei atingir resultados e sempre tive grana também como um objetivo meu. Falando do meu caso especificamente. Por exemplo, meu primeiro degrau, eu queria ser independente dos meus pais. Eu lembro de eu estar trabalhando, preciso ser independente dos meus pais. Cara, é grana. Depois o segundo degrau, cara, eu quero me casar. É grana. Quero abrir minha empresa. Grana. Ou seja, sempre no meu escopo, no meu quadrado, sempre o sucesso e o dinheiro caminharam juntos. Eu não comecei assim falando, quero ser rico. Não pensei isso. Não pensei mesmo. Eu tinha muita raiva mesmo do ônibus, porque era muito humilhante, entendeu? Então, era muito humilhante mesmo. Uma coisa é você pegar uma vez, outra coisa é todos os dias por anos. Na chuva, esperando um ônibus, e o ônibus não vinha, e você perdia o seu horário. Na hora que o ônibus chegava, estava com gente pendurada na porta, você era obrigado, por causa do horário, a ir pendurado na porta, algumas vezes.
Sabe o que é pendurar na porta? Você acha um pedacinho de chão, mete teu pé ali. É um pé só. É um pé. E só. segura na parada e você vai pendurado, correndo risco de vida. E aí você para no outro ponto e vem uma cabeçada te empurrando para dentro. A partir daí você não tem mais controle de para onde você vai. Você vai na boiada, literalmente, na manada ali. Você vai quando der. Você não tem lugar para você segurar dentro do ônibus, porque se você levantar a tua mão para coçar a cabeça, a mão tem que ficar levantada. Você entendeu? E aí é homem em cima de mulher, homem se esfregando em mulher, mulher gritando, brigando, dando soco. E aí é briga dentro do ônibus, é assalto que entrou. É você na Avenida Brasil, 40 graus, andando, lotado, o ônibus quebra e você tem que descer e fica ali 2 horas esperando e chega o próximo ônibus, é todo mundo amassado dentro do ônibus. E isso é humilhante. Todos nós, eu estudei em escola pública, as pessoas, elas são treinadas para poderem entrarem nessa linha de montagem. Perfeito. A pergunta é, para você ter sucesso, para você se destacar, para você cumprir com excelência a tua missão e eventualmente se você enriquecer, uma coisa é fato. Se alguém pergunta assim, olha, existe fórmula para o sucesso? Eu não acredito em fórmula para o sucesso. Tá. Mas existe fórmula para a mediocridade, que é seguir a linha de montagem. Perfeito. Porque se você faz o que todo mundo faz, você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. Por analogia, por pura lógica. Se você dá todos os passos que todo mundo dá, você necessariamente vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. E na melhor das hipóteses, você estar na média já é uma vitória. Entendo. E a média é a mediocridade. Mediocridade é o lugar da média, das médias. E a maioria vai estar nas médias, com essa razão de Pareto, 80-20, 80%, né, vai produzir 20% e 20% vai produzir 80%. Então, a maioria vai ficar nas médias. Mas a maioria por quê? Porque são as pessoas que vão seguir esse modelo, porque é muito difícil sair desse modelo. É muito desafiante, dá medo você sair dessa linha de montagem. Então o que acontece? A maioria vai. Então para você necessariamente ser bem sucedido, se destacar, não ser um a mais nessa multidão, você vai ter que se desprender dessa manada. Aí começam os problemas. O primeiro desafio é você não se conformar com a manada. E aí tem uma diferença entre se conformar e ser uma pessoa grata, satisfeita. Porque a gente aprende a agradecer a Deus por tudo. A gente aprende a ser grato. E isso é bom. A gratidão é uma coisa que ajuda a nossa saúde mental. E a gente que começou pobre na vida, aprende a ser grato pelo feijão, arroz e ovo que está comendo. A gente aprende a agradecer e ser grato. Isso é muito saudável. E gratidão está ligada à satisfação. Mas isso não está ligado à conformação. A palavra conformação está ligado à mesma forma. Conforme, a mesma forma. Quando você se conforma, você ganha a mesma forma da manada. Se você se conforma, você será como a manada. Vai mugir como a manada. Vai andar dentro dela. Mas o primeiro desafio é você olhar para aquilo e falar, eu não quero isso aqui. Quem não se conforma, ele pensa assim, eu estou seguindo a manada e eu vou chegar até onde nisso? Eu não vou chegar a lugar algum. Ele consegue pensar um pouco à frente. Eu tinha uma mulher no ônibus que eu pegava, mas o nome dela era Ilka. E a Ilka, ela era a prefeita do meu ônibus. E ela era que organizava tudo, ela era a xerifona, entendeu? Organizava tudo. Natal tinha amigo secreto. Uma pessoa ou outra fazia aniversário, chegava lá, tinha um monte de bolinha dentro do ônibus. Cara. Então, ela tentava transformar aquele ambiente hostil numa coisa mais agradável. Achava bonito o trabalho da Ilka, mas ela há 40 anos pegava aquele ônibus. E eu olhava para a Ilka e me dava um certo desespero, porque eu olhava para ela e falava, eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. Eu não quero ser a Ilka. Eu não quero ser a Ilka. Eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. Por mais bonito que fosse aquele trabalho, era um trabalho de quem se conformou. Ela ganhou a forma. Eu não quero ganhar essa forma. Você entendeu? Então, tem uma imagem que eu costumo falar, que é quando eu pegava lá um ônibus 5 horas da manhã, e no inverno é de noite no Rio de Janeiro. E como é um pouquinho mais frio do lado de fora, e você tem ali 8 pessoas por metro quadrado respirando no mesmo lugar, ficava um bafo
que embaçava todos os vidros. Então eu lembro que em situações como essa eu ficava ali de frente para uma janela, do lado de fora escuro, e a gente passava a mão ali no vidro, com aquela baba, né? Aquele vapor d'água ali que era resultado da nossa respiração. A gente passava ali e eu ficava olhando para o meu reflexo no espelho no ônibus. E eu me via naquela situação. E eu me recordo bem de falar, cara, eu vou sair daqui. Eu não quero ficar aqui. Aqui não é o meu lugar. Então, eu acho que o primeiro ponto é você dar um basta para você não se conformar com aquilo. A primeira coisa. Esse é o primeiro ponto. Porque a gente acaba se acostumando na nossa vida e tolerando determinadas coisas. Eu acredito que todos são capazes. Eu acredito que a inteligência, o cérebro humano, ele é muito capaz, só que ele é condicionável. Ele é condicionável, como tudo na nossa vida. Eu tinha uma visão limitada, mas era o seguinte, eu olhava, analisava aquilo, a conta para mim não fechava, eu fazia uma conta na minha cabeça. Eu pensava assim, cara, daqui a 30 anos eu vou estar aqui, como essas pessoas que estão aqui. Só que eu não quero. Então, assim, quando você começa a questionar, o teu cérebro começa a pensar, cara, o que eu vou fazer para sair daqui? Eu não tinha as respostas ainda. Quando a gente tolera determinadas situações intoleráveis na nossa vida, a gente só piora a nossa situação. Ou seja, se eu levo na cara e tolero, a chance de você levar na cara de novo é pelo menos 50% maior depois. Então, se eu tolero o intolerável, a chance é piorar, não é melhorar. Então, existe uma fase que é o questionamento e uma tomada de decisão. Precisa existir uma tomada de decisão. Não necessariamente a pessoa sabe o que vai fazer. Não é fácil. Então, penso que primeiro é questionar. O primeiro questionamento, eu não vou sair daqui. Não tem solução isso aqui. Daqui a 30 anos eu vou estar aqui. É isso que eu quero para minha vida? Não. Se é não, eu tenho que sair daquele ciclo. Pensando que você decidiu sair, você vai fazer o quê? Tu vai começar a pensar em soluções. E eventualmente você vai achar alguma solução. Eventualmente você vai achar alguma saída. Ou não. Não tem garantia de nada aqui. Mas a garantia é o seguinte, se você não questionar, é garantido que você vai ficar lá dentro pro resto da vida. É garantido. Bom, então você tem que sair daquilo. E pensar em sair. Aí quando você toma uma decisão de sair daquela situação, você vai ter que enfrentar uma outra situação que você mencionou, os amigos. Porque a decisão de sair da manada, os primeiros metros longe da manada, a manada te vê saindo dela. E a manada te julga. Te põe medo. Olha só, isso não é por mal. Muitos que estão na manada e vê você saindo, querendo sair da manada, ameaçando a sair da manada, o cara tem medo por você, ele quer o teu bem. Então o lugar mais seguro dele é a manada. O pai dele estava na manada, a avó dele está na manada, o avô dele na manada, a família, os irmãos, os amigos, todo mundo ali na boiada. Quando o cara ameaça querer dar uma saidinha, as pessoas têm medo. Alguns fazem chacota. Então, assim, o cara que decidiu sair do ônibus, agora ele vai buscar uma outra solução. Porque, vamos lá, para eu ter sucesso, essa é a pergunta, eu vou ter que sair da linha de montagem. E na hora que eu sair da linha de montagem, quem convivia comigo vai se incomodar. Uns por preocupação, outros porque prefere dizer que você é um sonhador, um iludido, um bobalhão, acredita, pensa grande demais, é sonhador demais. E as pessoas dão risada. É muito conveniente para uma determinada estrutura convencer muitas pessoas que elas dependem do Estado e que elas são pobres, que elas não sabem tomar as suas próprias decisões. Então, já que ela não sabe tomar suas próprias decisões, vamos fazer o seguinte, vamos pegar 8% do salário da pessoa e botar no fundo de garantia. Isso aí. É para sua proteção. É para sua proteção. Agora, esse dinheiro vai ficar lá aplicado a 3% ao ano mais TR. TR é zero. É menos que a inflação. Tem o INSS que é para te proteger também, né? Eu desconto lá 15% do seu salário, o empregador bota mais 15%, você pega 30% de tudo que você produz durante uma vida inteira, aí você morre. Esse dinheiro fica para quem? Fica para o Estado. Esse dinheiro pagou os aposentados.
Se esse mesmo dinheiro fosse colocado numa previdência privada, se você morresse, aquele dinheiro todo acumulado iria para o seu filho. Ou seja, mas é para te proteger. Então é muito conveniente você ter, para uma determinada estrutura política que disputa poder, você ter um grupo de pessoas, um conjunto de pessoas que dependem do Estado, que acreditam que dependem do Estado. É muito conveniente. Ele tem que questionar. Se ele não questionar, daqui a 40 anos ele vai estar lá. Se ele se questionar, aí ele talvez tenha coragem ou não de sair daquela linha de montagem. Aí começa a funilar. Aí quando ele tem a coragem, ele vai ter que vencer o próximo obstáculo, que é a pressão de familiares, de amigos do seu ciclo de relacionamento. Nós temos a necessidade, o ser humano em geral tem a necessidade de ser aceito pelos seus peers, pelos seus próximos. Então, se você se vê reprovado por todo mundo, é como se o seu cérebro pensasse, espera aí, cara, será que está todo mundo errado e eu estou certo? Você se sente reprovado, você se sente errado. Só que para você sair da boiada, você vai ter que nadar contra a correnteza. Você vai ter que contrariar a opinião da maioria. Você vai ter que ser movido por uma convicção diferente da lógica do status quo no qual você vive. E isso é muito difícil. Você vai ser mais valorizado fora. Aí você vai ter sucesso fora. Aí você volta e é reconhecido dentro. Você só é reconhecido dentro depois que você teve sucesso fora. Se você for tentar começar por dentro, vão te ridicularizar. Por quê? Porque é um bobão, iludido, sonhador demais esse garoto, querendo sair da boiada. Ah, você se acha espertão, quer ficar rico, né? Enfim, é assim. Então, esse segundo ciclo aí é o ciclo de você vencer os seus peers, vencer os seus próximos, porque é muito difícil. Então, o cara tem que vencer muita coisa. Se você começar a progredir, vão dizer que você está vendendo droga. Se você é mulher, vão dizer que você é prostituta. E você está se prostituindo, por isso você está progredindo. Porque no final das contas, quem sai da boiada e começa a ter algum sucesso, algumas pessoas da boiada não ficam felizes. Deve estar fazendo coisa errada, né? Só pode estar fazendo coisa errada. Não é possível. Todos nós somos conduzidos à morte. E o tempo passa. Eu não tenho mais 20 anos, 20 e poucos anos. Sou malucão. Tenho 50. Não tá acabado. O tempo passa. E o tempo é escasso. Não é? Então eu penso que a vida como um todo, ela cansa. Toda a vida cansa. Estressa. Muita gente fala, mas o empreendedorismo cansa. Ele estressa. Estressa sim. Mas não empreender estressa também. Fracassar estressa mais ainda. A mediocridade e a estagnação estressa mais ainda. Então a vida estressa em qualquer hipótese. A gente tem que escolher qual é o estresse que a gente quer. Se é o estresse do crescimento ou se é o estresse da acomodação. Então eu penso que o que nos conforta é o significado da nossa vida. É quando a gente consegue dar significado àquilo que a gente faz. Porque se a gente não tiver significado o que a gente faz, uma hora a gente vai encher o saco. Ainda mais quando a gente não precisa mais. Se você tem dinheiro na conta lá, rendendo, sem você... Imagina, rendão fixa desse hoje aí, do jeito que tá. Não é? Você bota lá, não precisa nem se estressar, nem se preocupar. É milhão todo dia? É milhão todo dia, e aí? Como é que fica essa história? Como é que você vai se levantar de manhã? Então, quando você consegue dar significado pela tua vida, você ganha um renovo na sua vida para fazer aquilo que você quer fazer. Se manter com vontade de fazer. Porque você perdeu a vontade, perdeu a vida. Você está morto. A vida está na vontade. Mas você só mantém a sua vontade quando você tem significado. Tem uma fase da sua vida que você pensa assim, o dia que eu ganhar o meu primeiro milhão, eu vou ser feliz. Mas o dia que eu tiver uma empresa de sucesso, aí você tem uma empresa de sucesso. Depois. Não, o dia que eu casar, o dia que eu isso, o dia que eu aquilo. Então eu procuro buscar sempre significado para a minha vida. Na realidade, o significado, ele tira a dor da existência. Né? A existência por si só dói. E aí não importa se é pobre ou se é rico. Existir dói. Porque existir com a consciência de que você vai morrer dói. O homem é o único animal que sabe que vai morrer. Um cachorro não sabe que vai morrer.
Então, quando você é um cara que sabe que vai morrer e você pensa, você questiona. Peraí, cara. Pra que é isso aqui? Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? Qual o propósito da minha existência? Então, existir dói simplesmente por esses questionamentos. Então, você dar significado à tua vida, e principalmente aí você tem que extrapolar e ir para a fé, porque na hora que você vai dizer, tá bom, eu dei significado para a minha vida, mas eu vou morrer, e depois da morte? Se você não estender o seu questionamento para um pensamento pós-morte, aí a partir daí é fé. Não existe outro algoritmo que defina a não ser a fé. Se você não estiver alinhado nisso tudo, existir dor. Respirar vai doer. Aí não importa qual é o tamanho da conta bancária.